Olá, prazer estar com vocês nesse espaço tão importante, tão potente, tão rico de trocas, de conversa, de reflexões sobre temáticas tão importantes, né? À luz da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Então, é um prazer estar aqui, agradeço o convite e rogo a espiritualidade maior que nos ampare nesse momento, que nos conduza nessas reflexões, né, que vamos fazer agora neste momento, a partir desse tema, né, que é aí os desafios, né, das famílias na atualidade. Sabemos que as famílias atuais têm enfrentado algumas dificuldades, alguns desafios, não é? Muito importantes, muito intensos. E como a doutrina espírita pode nos ajudar a enfrentá-los, não é? Vivemos num mundo, a sociedade atual, né, prega, né, incentiva, convida ao individualismo, né? O individualismo, ao consumismo, à valorização do ter em detrimento do ser, e tudo isso vem empurrando, né, a nossa sociedade para um individualismo. E sabemos que o individualismo exacerbado, ele pode levar a um egocentrismo, a um egoísmo, onde o indivíduo vai se colocar, né, no centro do universo, no centro de tudo, e assim negligenciando as necessidades e sentimentos alheios, né? O individualismo leva aí a uma falta de empatia e a uma falta, né, de olhar o outro de uma maneira mais amorosa. O excesso de individualismo dificulta a formação de laços de solidariedade e de fraternidade. Então, o individualismo é um dos desafios que as famílias atuais têm se deparado, não é? Nesse individualismo, nessa priorização do ter em detrimento do ser, né? Em que se esquece a lição máxima de Jesus, que é amar ao próximo como a si mesmo, tem gerado também, né, uma certa queixa de todos, né, que se refere à falta de tempo. Né? A sensação de falta de tempo é um problema bem comum no mundo moderno e está associada a uma rotina acelerada, né? O aumento das demandas de trabalho, vida pessoal, atividades diárias. Hoje as famílias, numa grande maioria, os pais e as mães, né, precisam trabalhar fora, às vezes as crianças precisam ser deixadas com os avós, que precisam dar conta, né, do cuidado aos pequenos e a rotina da casa. Então nós vamos acumulando compromissos, né, e isso nos leva a sentir que o tempo é insuficiente, né. Na atualidade não se pode perder tempo, né? A busca constante por realizar mais, né, pode nos impedir, né, enquanto seres humanos, enquanto família, de aproveitarmos, né, o momento presente, de interagirmos com os nossos filhos, com nossos amigos, com nossa família, com nossos irmãos, né, de caminhada. A atualidade, né, tem um convite que é preciso aproveitar tudo, aproveitar a vida, né? Mas o que é aproveitar a vida à luz da doutrina espírita, né? Aproveitar a vida à luz da doutrina espírita é aproveitar, né, a oportunidade da experiência no corpo físico para a nossa evolução, né? E nesse individualismo, nessa que leva, né, a esse ritmo acelerado, a gente ainda se depara, né, com uma influência maciça, marcante, intensa da tecnologia, né? A gente não pode negar que o avanço da tecnologia, o avanço da ciência, vem ajudando a humanidade, né, a avançar. Doenças antes incuráveis, hoje são tratadas, são tratáveis, remédios são produzidos, né, a partir de pesquisas, a partir de experiências da ciência e da tecnologia, para
produzir, não é, melhor qualidade de vida. Então, os avanços da tecnologia, eles são fundamentais. As redes sociais, né? Olha só a possibilidade de estarmos aqui conversando sobre um tema tão importante virtualmente. Isso é fruto do avanço da tecnologia, né? Durante a pandemia, as redes sociais, elas foram fundamentais para aproximar pessoas, para divulgar, né, as informações, né? Mas, né, o que a gente tem vivido, né? Se antes a infância, né, das crianças era recheada de brincadeiras na rua, bonecos, imaginação, criatividade, muita interação, hoje, né, a infância é cada vez mais feita, né, de telas, né? Nossas crianças, nossos filhos, nós, né, temos consumido, né, muito conteúdo através das telas, e com isso as interações familiares, né, elas diminuem. O diálogo familiar tem desaparecido e o cérebro das nossas crianças e dos adolescentes vem sofrendo os impactos disso, né? Estudos e pesquisas apontam, mostram, revelam, comprovam que o uso excessivo de telas e de dispositivos eletrônicos e a exposição a conteúdos inadequados podem afetar a saúde física e a saúde mental, além de impactar fortemente na interação familiar. As crianças, elas precisam de movimento, de brincadeira, precisam de estímulo, né, à imaginação fértil. Nós precisamos de interagir, nós precisamos de contato, nós precisamos de encontro, não é? De estarmos juntos. É isso que nos torna humanos, não é? E é nesse encontro que podemos crescer, evoluir espiritualmente, né? Mas, né, como eu estava dizendo, o avanço da tecnologia, ele é importante, ele tem sido necessário, né? Inclusive, né, das leis divinas, né? A lei do progresso nos traz isso, né? Estamos aqui para evoluir. Então, o vilão, né, de tudo isso, né, não é o aumento da oferta de produtos que nos leva ao consumismo. O vilão não é a necessidade de trabalho fora de casa, o vilão não é o aumento da tecnologia, o avanço da tecnologia, né? A questão é o que estamos fazendo com tudo isso, como estamos lidando com tudo isso. O progresso intelectual, ele é uma lei divina, né? O desafio é evoluirmos intelectualmente, evoluir a ciência, a tecnologia, mas evoluir, acima de tudo, moralmente e espiritualmente, né? Então, esse é o maior desafio que todos nós, seres humanos, temos, né, aí na atualidade. E como a doutrina espírita pode, né, nos ajudar a lidar com essas situações, com esses pontos, esses aspectos que estão fazendo parte das famílias na sociedade atual, né? Como que a doutrina espírita, né, pode nos ajudar a vencer esses obstáculos? Como que o Evangelho de Jesus, as lições do Mestre podem nos ajudar? O culto do Evangelho no lar, a prática da leitura e o estudo do Evangelho no lar, com a participação de todos os membros da família, fortalece os laços familiares e promove a paz e a harmonia no ambiente familiar. Outro ponto que a doutrina espírita nos traz, né? O Evangelho nos traz a importância da escuta, a escuta ativa e empática na família. Jesus ouvia todos, né, amorosamente. Essa escuta como uma forma de promover a compreensão, o diálogo, a resolução de todo e qualquer conflito que possa surgir, né, no ambiente familiar. Outro ponto importante, né, que pode nos ajudar é a família assumir verdadeiramente o papel de educadora dos sentimentos, educadora dos aspectos do desenvolvimento moral dos nossos pequenos, né? E como isso, né,
promovendo o desenvolvimento das virtudes da paciência, da tolerância, da humildade, da cooperação. O Espiritismo, né, ele nos encoraja a busca pela nossa reforma íntima, ou seja, né, o desenvolvimento dessas virtudes, a paciência, a humildade, a tolerância, a compreensão, a benevolência, que são fundamentais para a construção de relacionamentos familiares saudáveis. E se construímos e se aprendemos no seio familiar a construir relacionamentos saudáveis pautados nessa virtude, é isso que vamos levar para o nosso dia a dia, é isso que nossas crianças, nossos filhos, né, levarão. Garantir diálogo, né? Como a gente estava dizendo há minutos atrás, Jesus dialogava, ele conversava, ele ouvia, né? Ele contava histórias. As parábolas são histórias, né? Que Jesus contava e ele ensinava muito através das parábolas, através das histórias. Então, que a gente possa garantir momentos de contação de histórias com nossos filhos, de conversa, de diálogo. Garantir tempo de qualidade, né? Já que precisamos, né? Muitas famílias, os pais precisam trabalhar fora, né? Então a gente precisa garantir o tempo, que ele seja pequeno, mas que ele seja de qualidade ali, de dedicação, né? Em meio a todas essas exigências da vida moderna, que cada pai, que cada mãe, que cada família, né, possa garantir, né, um momento que seja pequeno, né, mas de um diálogo, de um encontro de qualidade, onde você vai parar e você vai ouvir, você vai olhar o seu filho, vai olhar o seu esposo, a sua filha, nos olhos, ouvir o que ele tem a dizer, buscar, né, ali um diálogo compreensivo e empático. Aproveitar sempre o momento presente. A doutrina espírita, ela enfatiza a importância de viver o presente, aproveitando cada momento para o nosso aprendizado e a nossa evolução, né? O Espiritismo nos orienta a buscar o equilíbrio entre as atividades materiais e espirituais, evitando o excesso de preocupações, né, e atividades que vão nos distanciar de nosso propósito na vida, né? Que a gente possa lembrar, né, do sermão da montanha, né? Aos pássaros do céu Deus dá o alimento. Então não nos preocupemos com o dia de amanhã, né? Tenhamos fé, né? Então vamos aproveitar o dia de hoje, o presente, cada encontro, sem esse medo do futuro, sem essa pressa, né, em viver o futuro, preocupados com o futuro, deixarmos de aproveitar o nosso presente, né? Portanto, queridos amigos, né, a família, ela tem uma importância fundamental e intransferível, né, no enfrentamento desses desafios. É no seio familiar que esses desafios vão sendo enfrentados à luz do Evangelho de Jesus, né? Nós encontramos na pergunta 775 do Livro dos Espíritos, né? Kardec pergunta: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E o Espírito, né, responde: seria uma escalada, uma ampliação, uma amplificação do egoísmo. Então, olha a nossa responsabilidade da família, né, no enfrentamento desses desafios do mundo moderno, né? A gente precisamos buscar compreender o processo evolutivo, né, que envolve a vida e os laços familiares. Estamos em família para evoluir, né? Não fomos unidos no mesmo espaço, no mesmo núcleo familiar, por acaso. E o ponto inicial é para encontrarmos o caminho, né, para vencer as dificuldades no núcleo familiar, plantando a paz e a harmonia dentro do nosso lar. É fortalecendo os laços familiares, né? E essa mudança, ela começa em cada um de nós. Essa mudança começa agora. Essa mudança começa hoje. Essa mudança começa no presente. É possível vencermos os desafios. Sim, é possível.
A luz do Evangelho de Jesus nos traz alguns direcionamentos, nos traz algumas pistas, não é? Que possamos, amparados pelo plano maior, não é? Nos fortalecermos no amor, na fé, não é? E assim, com certeza, atingiremos.